Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós hoje celebramos a memória do diácono São Lourenço. É famoso porque quando o imperador vem para buscar as riquezas da igreja, ele vai dizer que a riqueza da igreja são os pobres, e vai dizer assim: eis toda a riqueza da igreja, os pobres. Caríssimos, nós sabemos pelos Atos dos Apóstolos que a instituição dos diáconos foi para ir ao encontro dos necessitados, das viúvas, os gregos que se queixavam do mau atendimento que tinha às suas viúvas. Então os apóstolos disseram: não é justo que nós abandonemos o anúncio do Evangelho para nos dedicar a essa questão, e são instituídos os diáconos. Então é uma sensibilidade da igreja para com os irmãos necessitados. Hoje nós na liturgia temos leituras próprias. Então, da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo vai dizer assim: quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Então, na verdade, nós vemos nisso também uma reflexão da nossa capacidade de doação por causa do reino. Ou seja, quando nós doamos, e o tema que vai estar frequente hoje na liturgia, também no Evangelho que escutaremos, é isso, da nossa doação. A doação por causa do reino, para que assim, na medida que nós doamos, que nós nos comprometemos com o reino também, nós não perdemos, mas nós ganhamos. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, a primeira coisa que é colocado é que o amor de Deus para com aquele que é capaz de se doar, porque Deus é assim, Deus é o grande doador da nossa vida. É Ele que doa com largueza, é Ele que, sem nós merecermos, nos deu a vida e cotidianamente, sem o nosso merecimento, Ele nos dá a sua graça. Essa bondade imensa de Deus, ela deve contagiar a nossa vida, para que nós também possamos nos doar aquilo que somos, doar aquilo que temos. Na verdade, ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa, e ninguém é rico que não precise de uma doação. Mas é justamente essa relação de doação não necessariamente econômica, mas essa capacidade de doação que é o vínculo de amor que nos une, que estabelece entre nós o giro da vida, a comunicação de dons que é própria do nosso Deus. Então, por que nós lemos isso no dia de São Lourenço? Porque em Lourenço nós vemos essas duas dimensões da doação. Aquela doação na vida cotidiana de um diácono a serviço do Senhor. Então, essa dimensão da doação da caridade deve estar presente no coração de cada diácono. Ou seja, o diácono não é constituído somente para o serviço da liturgia, mas deve ter a sensibilidade para com os irmãos necessitados. Mas em Lourenço nós temos uma doação que chega ao cume, que é aquela de doar a própria vida, de dar a vida por causa do Senhor, dar a vida por causa dos irmãos. É famoso desse diácono a sua ironia simpática no momento da morte, submetido a morrer no fogo em cima da grelha. Então ele vai dizer assim que este lado já está assado, pode girar para o outro lado. Então esse modo de desdramatizar a própria vida, a própria existência, mesmo no momento de grande sofrimento. Então a leitura termina nos encorajando que quando nós doamos, nós não perdemos, mas o Deus rico em misericórdia vai acumular de dons aqueles que se doam, aqueles que cuidam dos irmãos, que não ficarão sem recursos.
Então, na vida dos santos é muito interessante ver isso, né? Que são pessoas ousadas, que confiam na misericórdia de Deus e que vão adiante porque sabem que Deus vai providenciar, que Deus não abandona os seus filhos. Hoje, no Evangelho, nós temos aquele discurso de Jesus que está no Evangelho de São João. E ele vai dizer assim: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Isso acontece com cada semente. O Senhor Jesus vai citar especificamente, concretamente, o grão de trigo. Mas se uma semente colocada na terra, ela resolve não se doar, não morrer, ela vai ficar somente a semente. Ela vai ali terminar ela sozinha. É a capacidade de morrer para que possa germinar uma planta é que dá a possibilidade de dar vida a tantas outras sementes. Então, se nós nos apegarmos à nossa vida e não queremos nos doar, nos desgastar para com os irmãos, nós também não seremos nunca, jamais, uma fonte de vida. E o Senhor continua dizendo: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Então aqui entramos propriamente no tema do martírio. O sangue do mártires é uma semente para uma nova vida, já dizia Tertuliano. Então, nessa capacidade de se doar, a expressão de Jesus vai dizer assim: fazer pouca conta da sua vida. Sabe que é interessante que a pregação do mundo, e que nós vemos isso hoje com muita simpatia, que é aquela de pensar que a luta humana ideal é aquela de buscar a comodidade da própria existência. O tema da autoajuda que invade as nossas dimensões religiosas e que achamos que o objetivo dessa vida é buscar a própria felicidade em uma relação cômoda e estar bem consigo mesmo. Evangelicamente isso é uma furada. Ou seja, o Evangelho nos fala o contrário, que nós ganhamos a nossa vida na medida que nós somos capazes de perdê-la para o irmão, na medida que nós somos capazes de doar a nossa vida pelos irmãos, pela causa do Evangelho. Assim o fez Jesus, assim o fez nosso Deus, porque é quando nós perdemos a nossa vida que nós vamos conservá-la para a vida eterna. Não viemos aqui para ter uma vida para este mundo somente, mas nós viemos aqui para construir uma vida para a eternidade. E isso nós fazemos na medida que nós nos doamos para com os irmãos e irmãs. Então, Jesus vai dizer ao final do Evangelho: se alguém quer me servir, siga-me. Então, o segmento é um serviço. Alguém quer me servir, siga-me. Mas o que é esse sigma? É fazer-se discípulo. Ou seja, aquela expressão que muitas vezes é recorrente no Evangelho, que o discipulado é compreendido como colocar-se atrás do mestre e segui-lo. Então, aquele que se faz discípulo de Jesus, o faz para entrar em uma dimensão de serviço. E essa dimensão de serviço, do serviço humilde que é capaz de se doar pelo irmão, é isso que o Senhor Jesus nos dá o exemplo e é isso que nós devemos buscar na nossa vida. E onde eu estou, estará também o meu servo, porque no seguir o Senhor, nós vamos aonde Ele vai. E aonde Ele vai nos leva a uma postura de serviço fraterno, de nos doar pelo irmão. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então, a condição do serviço e da doação é aquela que é a condição colocada pelo Senhor para que nós sejamos seus discípulos e para que sejamos honrados pelo Pai. Isso inverte a lógica do mundo, isso inverte todos os discursos que o mundo nos faz cotidianamente e que, se nós não nos cuidarmos, irmãos caríssimos, nós vamos assimilando este modo de pensar do mundo que tem o seu evangelho, que nos bombardeia cotidianamente, e começamos então a perverter o próprio evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar um santo, já que, sobretudo, os mártires são o primeiro modelo de santidade da igreja, celebrá-los
é olhá-los como modelo também para a nossa vida e não somente intercessores. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.